Olá pessoal, vou discutir nesse vídeo para vocês então o capítulo 2 do Mintzberg, Criando Organizações Eficazes, onde eu vou falar principalmente de especialização horizontal e vertical, que são os dois elementos que os alunos acabam fazendo mais confusão, e aí a gente aproveita e fala também sobre formalização, os três tipos de formalização e treinamento e doutrinação, tá? Então vai ser um vídeo relativamente rápido. O primeiro vídeo que eu gravei para vocês foi um vídeo mais longo porque era de introdução. A gente falou sobre os mecanismos de coordenação em conjunto com as 5 estruturas, ou 5 configurações estruturais, e agora a gente tem pontos mais específicos para falar. Então, primeiro, quando a gente fala de especialização, a gente está falando de algo que para a organização tende a ser positivo, tende a ser bom, e para o trabalhador tende a ser negativo. No senso comum, a gente tem um sentido, a gente significa a palavra especialização como uma coisa boa. Então, se alguém é especialista em alguma coisa, é porque aquela pessoa entende muito daquilo. Não é muito diferente do que a gente vai dizer aqui, que o cara entende muito de uma determinada coisa e não entende de outras, mas a conotação aqui ela é negativa quando a gente fala de especialização. Especialização é algo realmente que atenta ao bem-estar do funcionário, contra o bem-estar do funcionário. Então, quanto mais especializado o trabalho do funcionário, menor o bem-estar do funcionário, menor a motivação desse funcionário, pelo menos com maior frequência. É difícil imaginar uma situação em que o trabalho seja especializado na vertical, na horizontal, amplamente, e o indivíduo, né, que executa esse trabalho ele tenha bem-estar, a motivação para o trabalho e tal. E a gente vai discutir alguns exemplos aqui. Então, primeiro, quando eu falar de especialização, a gente está falando de algo que é ruim para o funcionário, mas que é bom para a organização. A organização realmente ela consegue alcançar maior eficiência produtiva por causa da especialização. Quando a gente fala de especialização, a gente está falando de um delineamento, design de posições individuais dentro da organização. A gente está querendo entender mais ou menos assim, tá, eu já pensei no tipo de mecanismo de coordenação, como eu vou dividir o trabalho e como eu vou coordenar esse trabalho, mas eu ainda não pensei nas posições individuais. E a discussão que a gente vai fazer aqui vale para qualquer parte da estrutura, mas sobretudo para o núcleo operacional. Então vamos imaginar que a gente tem em mente as 5 configurações estruturais que vocês veem na tela aí, a estrutura simples, burocracia mecanizada, depois a burocracia profissional, a forma divisionalizada, que agrega vários tipos de estruturas, normalmente numa corporação, e a docracia, que é representada aí por aquela docracia que tem um componente operacional truncado, separado do componente administrativo. Tá? Então, quando a gente fala de especialização, a gente pode discutir duas dimensões, especialização horizontal e também especialização vertical. Qual a diferença das duas? A gente vai falar que na especialização horizontal existe uma divisão das tarefas entre várias pessoas. Isso significa você pegar o exemplo de um cozinheiro ou de um montador de automóveis e você dizer que esse camarada ele vai executar apenas uma tarefa de forma muito repetitiva, tornando o trabalho rotineiro e, portanto, desmotivador. Tá? Então, imagina numa montadora de carro o que acontece. A gente consegue, graças à especialização, ter lá 1.000, 2.000, 3.000 funcionários numa fábrica, onde saem carros, né, um na sequência do outro. Então já teve montador que conseguir, por exemplo, fazer 60 carros em 1 hora. Então a saída, não que ela produza um carro a cada minuto, mas a saída era um carro a cada minuto. E o que é muito interessante é que nesse tipo de empresa, entre milhares de funcionários e a saída de vários carros, um por minuto, por exemplo, o que é muito interessante é que ninguém sabe montar um carro inteiro. Então, quando a gente para pensar nisso, vem um questionamento. Bom, então como é que se monta o carro se ninguém sabe montar o carro? O cara que solda, por exemplo, estou usando uma posição bem básica aqui, o cara que solda, ou o cara que coloca os eixos, o cara que coloca a parte interna do carro, o painel. Essa pessoa ela sabe fazer apenas aquilo, ela não sabe montar o carro inteiro. É só quando no agregado você contempla todas as atividades de todos os operários é que você tem realmente de fato o carro montado. Então isso ocorre por causa da especialização. Logo, ao invés de pagar vários engenheiros que soubessem montar o carro do início ao fim, você consegue pagar muito menos porque você tem algumas pessoas especializadas, ou seja,
elas fazem apenas um tipo de atividade ou apenas uma das etapas que compõem o processo produtivo do carro como um todo, certo? Então, veja, realmente para a organização é muito interessante porque o trabalho se torna mais eficiente e ele ainda acaba saindo mais em conta, sendo mais barato, porque o tipo de pessoa que você precisa contratar, ela não precisa apresentar muito uma elevada expertise em uma ou outra atividade, tá? Pensando nisso, pessoal, fiz um desenho aqui para a gente tentar entender de forma gráfica, de forma mais ilustrada, o que poderia representar a ideia de especialização horizontal. Então imagina um cozinheiro que ele está utilizando ali, ele tem uma panela, ele está vestido, ele está experimentando, ele aparece ali um cara, né, contente com a atividade que ele está fazendo, e é muito interessante que esse cozinheiro ele executa todas as etapas. Então ele vai fritar ovos, ele vai colocar sal, pimenta, ele vai fazer outra carne que tem ali, tem também na bancada dele, tem os instrumentos, tem ovos, tem batata, tem cenoura, um tipo de folha e tal. Então esse camarada ele vai fazer várias atividades. Se você imaginar a posição de um chefe de cozinha, você consegue entender do que eu estou falando. Realmente esse cara não tem um trabalho tão rotineiro assim. Ele vai fazer tudo isso, provavelmente vai fazer ainda sobremesa e tal. E aí você pergunta para esse chefe, olha, o seu trabalho é rotineiro? Ele vai dizer, não, meu trabalho não é rotineiro. Por quê? Ah, porque eu faço várias coisas, eu tenho uma diversidade de atividades que torna o meu trabalho mais prazeroso em comparação àquele cara que descasca a batata do início ao fim do expediente. Entenderam? Então aqui a gente chega ao ponto principal da nossa explicação da especialização horizontal, que é, ao invés de ficar especializado do processo produtivo, vamos imaginar, cortar batata, cozinhar ovos, cortar a carne, cozinhar a carne, fazer a sobremesa, fazer bebida, preparar bebida, tudo isso, a gente tira toda essa diversidade de tarefa e diz para uma pessoa que ela vai fazer apenas uma dessas etapas. O trabalho tende a ficar muito mais chato para essa pessoa em comparação àquele chefe que realmente tem condições de fazer tudo, tá? Mas especializando o trabalho, dividindo em várias partes e colocando pessoas diferentes para executar aquele trabalho, realmente a gente é inegável que a eficiência realmente ela é alavancada. Realmente você se torna mais produtivo por conta de você ficar especializado horizontalmente em apenas uma das etapas. Quando a gente fala de especialização horizontal, pessoal, por que esse termo horizontal? Porque a produção horizontal, imagine uma linha, um chão de fábrica de uma determinada empresa, esse chão de fábrica ela caminha realmente na horizontal. Imagine uma esteira móvel, você tem um componente que está sendo montado, como um tablet, por exemplo, e ele se move numa linha e as pessoas, uma por vez, elas vão executando a sua atividade, a sua etapa no processo produtivo. Tá? Então, primeiro, voltando ao nosso desenho, a gente tem uma sequência, a gente tem uma figura de um chefe executando todas as etapas. Ah, mas como que a gente poderia aumentar o número de peças produzidas, de pratos e tal, produzidas num determinado tempo? Ora, você pode lançar mão da divisão do trabalho ou da especialização horizontal. Então o que eu vou fazer? No primeiro desenho eu tenho um chefe executando todas as etapas e agora eu tenho um chefe executando apenas uma das etapas. Ele vai cozinhar apenas uma parte da bancada dele e a outra parte, o que está do outro lado, ele não vai cozinhar. Logo, ele vai ficar especializado, vamos imaginar que aquilo é batata ou ovos, não sei, eu acho que batata, ele vai ficar especializado em carne e batata, ele não vai se preocupar com folhagem, não vai se preocupar com cenouras, com ovos e tal. Então ocorre que o trabalho fica mais chato, mas realmente se ele passa a cuidar apenas de um tipo de alimento e outro chefe vai cuidar apenas das saladas e outro chefe apenas de ovos, nesse caso, realmente eles vão ficar mais especializados. De volta, para a organização é positivo? Muito positivo. A produtividade inegavelmente vai subir. Mas em termos de bem-estar, motivação para o trabalho, isso é muito ruim. O trabalho foi especializado no horizontal e se tornou pior para o funcionário. Exatamente, essa é a mensagem do capítulo 2 do livro do Mintzberg, pelo menos em termos de especialização horizontal. Realmente o trabalho ele se torna mais chato por conta dessa divisão, ok? Então, o que interessa para a gente aqui, pessoal? Interessa a gente entender como se deu especialização ou divisão horizontal do trabalho. Na primeira situação, eu tenho alguém executando várias tarefas,
ou seja, o trabalho é diverso, e numa segunda situação eu tenho alguém executando apenas uma dessas tarefas e dividindo esse conjunto de tarefas que apareceu na primeira situação, dividindo com outras várias pessoas, ou seja, agora o total produzido será maior dividido pelo número de operários. Por quê? Porque todo mundo foi especializado na horizontal. Certo? Então essa é uma discussão primária sobre especialização, é uma discussão, é um termo simples, quando a gente fala com os engenheiros, por exemplo, eles entendem muito bem isso, eles entendem que realmente a especialização, a divisão horizontal do trabalho, ela traz ganhos para a produtividade, ok? E aí a gente tem um contínuo embaixo desse desenho, que representa o elemento-chave para o entendimento do que é a especialização ou divisão horizontal do trabalho, que é a quantidade de diversidade de tarefas. Então, numa primeira situação, você tem uma diversidade muito grande de tarefas, e na segunda situação, em que houve a divisão horizontal do trabalho, você tem menor diversidade de tarefas, ou seja, o trabalho ficou muito mais chato. Espero que vocês tenham entendido até aqui, pessoal, a especialização horizontal do trabalho. Eu acho que fica claro pelo desenho aí que o que ocorre é uma perda de diversidade de tarefas que agora passa a ser dividido com outros colegas. E esses colegas, eles vão, cada um deles, ficar especializado horizontalmente em uma das etapas, pensando horizontalmente daquele processo produtivo. Ok? Na sequência, pessoal, a gente vai discutir o outro tipo de especialização, que é a especialização vertical. Essa especialização vertical, ela tá relacionada à capacidade que você tem de, além de executar o próprio trabalho, administrar, ou seja, pensar o próprio trabalho, certo? Então vejam que a gente não está discutindo aqui necessariamente a quantidade de tarefas diferentes que você vai executar. Isso não está mais em discussão. Certo? No nosso exemplo, a gente vai falar apenas agora de especialização vertical e interessa para a gente a separação entre quem pensa e quem executa o trabalho. No primeiro desenho, que vocês veem na tela agora, você tem de volta um chefe de cozinha, onde ele tem, né, o maior prazer no trabalho, porque ele pode pensar como executar o trabalho. Então, isso está muito próximo do estereótipo que a gente tem do chefe de cozinha, que é aquele cara criativo, aquele cara que toma as decisões de como executar o trabalho. Ele pode utilizar várias ferramentas diferentes, técnicas diferentes, que pertencem a tipos, a categorias de cozinhas diferentes, e isso depende da própria vontade de quem cozinha. Então ele tem a possibilidade de escolher como. Imagine esse como em letras garrafais, né, letras maiúsculas, né, essa palavra como. A palavra como é um elemento fundamental para a gente entender a especialização vertical. A questão não é decidir o que produzir, a questão é decidir como produzir. Certo? Então, o que produzir a gente não precisa discutir, isso é secundário. O que realmente interfere na produtividade e o que interfere mais acentuadamente, eu digo, na produtividade do operário é realmente o como, se ele tem condições de escolher como executar o trabalho ou não. Então, na primeira figura, o que a gente tem? Né? Como eu vinha dizendo, o caso de um chefe, ele tem condições de pensar como ele vai executar o trabalho. Então, imagine um chefe com esse material tentando fazer um prato, né, de uma gastronomia francesa e outro chefe tentando fazer um prato da gastronomia asiática. Os mesmos produtos, mas o que muda? O que muda é a capacidade de escolha desses dois chefes. E a gente poderia ainda ter dois chefes fazendo pratos franceses, o mesmo prato, um prato super tradicional, e eles ainda teriam a possibilidade de escolher como fazer aquele prato. Então, ainda que o prato fosse muito parecido, um prato de um chefe com o do outro chefe, o como, se ele ficou se o chefe teve liberdade para escolher o como, então você tornou esse trabalho, você garantiu que esse trabalho fosse mais prazeroso, ok? O que pode acontecer aqui para a gente aumentar a produtividade desse chefe pensando em especialização vertical, não mais horizontal? Ora, você pode passar uma atividade para um determinado chefe, onde você diz, olha, você não está aqui para pensar, só para executar. Então você diz o como ele vai executar. De volta, o como em letras maiúsculas aí, para a gente ter dimensão de especialização vertical. A especialização vertical remete exatamente a como executar o trabalho. E você vai dizer para esse chefe, olha, você não precisa
pensar como vai executar, porque eu tenho o manual de procedimentos, você vai ler o manual de procedimentos e você vai executar o trabalho de acordo com esse manual de procedimentos que foi pensado por outra pessoa. Então, o que aconteceu aqui? Veja que agora a gente dividiu o trabalho verticalmente. Você que tinha a possibilidade de pensar e depois executar, agora vai haver uma divisão. Você vai ficar com a parte de baixo, que é só execução, e você não precisa mais pensar. Por quê? Porque agora a gente tem um chefe com cara de ranzinhos ali pensando o teu trabalho. Então é ele que vai, por exemplo, né, poderia ele desenhar o procedimento operacional da tua atividade. Você não está ali para pensar, mas eu como chefe não concordo com a forma de executar esse trabalho, como executar esse trabalho. Bom, né, não vem ao caso, você tem um chefe, o chefe pensou como executar, não interessa a tua opinião em termos, né, se você gostou ou não gostou, porque tem alguém que pensa e você é pago apenas para executar. Pessoal, não é nenhuma apologia de visão horizontal ou vertical do trabalho quando eu dou esses exemplos. É que realmente é o que acontece nas organizações. A perspectiva dos engenheiros de produção, de muitas empresas, a perspectiva do chefe, às vezes, é que realmente o funcionário não está ali para pensar. Como não está ali para pensar? Nesses termos de especialização vertical no trabalho, ou seja, de pensar em como executar o trabalho, ok? Não é verdade para toda e qualquer posição, nem para toda e qualquer empresa, mas quando a gente fala conceitualmente de especialização vertical do trabalho, a gente pode expressar dessa maneira, que há uma divisão entre quem executa e quem pensa o trabalho. Veja que isso não é nada diferente da proposta taylorista do Frederick Winslow Taylor com a administração científica. A lógica dele era que quando houvesse uma divisão de trabalho entre quem pensa e quem executa, cada um poderia colaborar com o outro de forma mais frutífera. Ou seja, se eu não me meto no teu trabalho que é de chefe, que é pensar, e você não se mete no meu trabalho na hora que é executar, cada um na sua baia, ocorre que o trabalho será mais produtivo. Então essa era a mensagem do Taylor e que, felizmente ou infelizmente, ela vale até hoje, ok? Então o que a gente verificou nesse desenho é realmente especialização ou divisão vertical do trabalho. Vejam, pessoal, que o meu esforço gráfico, ainda que primário aqui, é uma tentativa de mostrar para vocês que, num processo produtivo de etapas, quando ocorre a divisão, essa divisão é chamada especialização horizontal do trabalho, porque você está falando sobre as etapas do processo produtivo. Aqui, a gente fala de especialização ou divisão vertical do trabalho, que tem uma outra conotação. Por isso o desenho. Agora, não é dividir com os colegas a diversidade de tarefas que você fazia. É algo muito mais específico, algo muito mais revolucionário em termos de autonomia, motivação e bem-estar no trabalho. É você ficar restrito a executar o que interessa para a empresa. É o seu esforço físico, braçal, porque o pensamento ele não é necessário. Lógico que eu estou levando ao extremo, lógico que existe algum esforço intelectivo ou intelectual mesmo no trabalho extremamente braçal. A gente precisa pensar até mesmo em termos de atividades rotineiras. Mas a questão é, a decisão, a autonomia de pensar o como executar o trabalho já não está mais nas mãos desse segundo chefe que apenas executa o trabalho. Então ele virou um cozinheiro, entre aspas, de segunda linha. Por quê? Porque ele vai receber menos porque ele não é pago para pensar, ele é pago apenas para executar. Ok, pessoal? Então, aqui espero que tenha ficado claro a divisão entre especialização horizontal, né, divisão entre as etapas do processo produtivo e a divisão vertical do trabalho, ou especialização vertical do trabalho, onde ocorre uma separação entre quem executa o trabalho e quem pensa o trabalho. Então você tem duas atividades, pensar e executar o trabalho, que são de responsabilidade de pelo menos duas pessoas diferentes, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, a gente vai falar também, nesse caso, de um contínuo. A gente vai tentar expressar esse contínuo que aparece embaixo das figuras, que é o caso não da diversidade, mas agora da autonomia. Veja que no primeiro caso tem uma grande autonomia, no segundo caso tem uma menor autonomia, autonomia muito mais baixa. Ah, professor, mas e pode haver uma volta daquele cara que tem menor autonomia para maior autonomia, o cara que tem menor diversidade de tarefas para maior diversidade de tarefas? Pode. O Mintzberg vai chamar isso de enriquecimento ou ampliação do trabalho, certo? Então, é um caminho de via de mão dupla. Tanto pode aumentar quanto pode diminuir. Se aumentar,
vertical ou horizontalmente, a gente vai chamar de especialização. Se diminuir especialização horizontal ou vertical, a gente vai chamar de ampliação do trabalho na horizontal e na vertical, ou enriquecimento do trabalho na vertical e na horizontal. Certo? Eu espero que esse exemplo tenha ajudado em termos de especialização horizontal e vertical do trabalho. Na segunda parte, a gente pode fazer uma discussão, então, desse capítulo 2 sobre o design de posições individuais, que vai remeter à questão da formalização do comportamento do trabalho, treinamento e doutrinação. Vamos lá, pessoal. O que significa estrutura organizacional? Vamos relembrar. O Mintzberg apresenta no primeiro capítulo que a estrutura organizacional é soma de como você divide o trabalho e como você vai coordenar esse trabalho. O que interessa para a gente mais em relação ao conceito de estrutura? Principalmente que a estrutura tem uma função muito bem definida, e essa função ela se restringe, ou pelo menos ela está focada em evitar o comportamento aleatório. Você lança a mão do design de posições individuais, de outros parâmetros de delineamento da estrutura com um propósito central. O que a organização espera, o que você como gestor vai esperar, é justamente uma maior previsibilidade da ação dos operários, da sua empresa, de todo mundo, à medida que você consegue ter maior controle. Como que você consegue ter maior controle? Ora, dividindo o trabalho, escolhendo mecanismos de coordenação adequadamente num primeiro momento, entendendo quais são as partes da sua estrutura, para não ter mistura, colocação de uma coisa no seu indevido lugar e assim por diante. Mas é preciso também pensar nas posições individuais. E aí você vai começar a pensar, no caso de cada trabalhador, o grau de especialização vertical e horizontal do trabalho, lidando com os trade-offs entre a eficiência produtiva que a empresa precisa, o que ela quer, e o bem-estar, a motivação do funcionário. Quanto mais você aumenta a especialização vertical e horizontal, melhor para a empresa, pior para o funcionário. Você vai ter que encontrar um nível adequado, não estou dizendo um equilíbrio, as organizações não vão fazer isso. Normalmente elas vão puxar tudo para o lado da maior especialização vertical e horizontal, quando a gente fala de burocracias mecanizadas, sobretudo, e aí só não puxa integralmente, até 100%, porque senão começa a morrer gente, começa a ser muita gente encostada pelo INSS e tal, e aí o que a empresa vai fazer? Ela vai especializar vertical e horizontalmente até um determinado nível, até onde você não gera problemas para a própria empresa. Okay? Em relação à formalização do comportamento, ela vai acabar tendo um reforço adicional à especialização vertical e horizontal do trabalho em termos de maior previsibilidade, ou seja, a especialização vertical e horizontal, ela ajuda você a alcançar uma maior evitação do comportamento aleatório. Quando você lança a mão da formalização do comportamento do trabalho, você consegue aumentar o controle, ou seja, evitar um pouco mais ainda o comportamento aleatório. E se você utilizar treinamento e doutrinação adicionalmente à formalização e especialização, você de fato consegue fazer a vida do teu funcionário um inferno. Né? Porque agora ele tem um trabalho especializado na vertical, na horizontal, formalizado, né, o comportamento por meio de posição, fluxo de trabalho e regras, e você treinou esse cara ou doutrinou esse cara. Realmente, para a empresa, o controle fica muito bom, a previsibilidade aumenta e a vida desse teu operário realmente ficou uma M, entendeu? Por quê? Porque você queria cuidar muito mais como gestor da eficiência produtiva do que do bem-estar do funcionário. Então não é nenhuma reflexão ética, moral sobre a questão do capitalismo, a questão do processo de estruturação, mas eu acho que esses exemplos e essa crítica, entre aspas, podem ajudar você a entender exatamente qual é o sentido de quando a gente fala de especialização vertical horizontal, formalização, treinamento e doutrinação. Tá? Então, a formalização do comportamento e treinamento é relativamente simples. Eu acho que agora a gente pode ser um pouco mais pontual e dizer para vocês o seguinte: entendido que formalização do comportamento, treinamento e doutrinação, elas têm por objetivo a evitação do comportamento aleatório, vamos tentar entender 3 alternativas que você tem para formalizar o comportamento. Primeiro, pela posição. Você olha para aqueles anúncios de jornal, internet e tal, lá normalmente tem uma descrição das tarefas, ou seja, o que você como soldador, como atendente, como analista de marketing, como gestor financeiro vai fazer. Aquelas atribuições ou descrições da tarefa, elas formalizam o teu comportamento.
Porque ali está dito como você pode, como o que você deve fazer. E por exclusão, está dizendo que você não pode fazer. Então, olha, eu estou excluindo um monte de atividades, logo você não deve fazer aquelas atividades que eu não descrevi aqui. Então, o que você consegue? Evitar o comportamento aleatório quando você descreve exatamente a tarefa do teu funcionário. Outra alternativa que você tem na formalização do comportamento é não mais falar das tarefas do indivíduo, do trabalhador, mas focalizar o fluxo de trabalho. Então você vai fazer uma lista de procedimentos, não interessa quais posições estarão em cada uma das etapas do fluxo de procedimentos, mas você desenha um fluxo de procedimentos com 8, 5, 10, 12, 15 etapas. Quando você desenha todas essas etapas, você acaba tendo uma listagem de procedimentos que acabam, de volta, evitando o comportamento aleatório e contribuindo para a formalização do comportamento dos funcionários. Você tem ainda a formalização do comportamento por regras. Então você vai utilizar regras gerais que não remetem ao fluxo de trabalho nem à posição do indivíduo, mas que remetem normalmente a um conjunto de departamentos ou até a toda a empresa. Do tipo, não pode falar palavrão, os homens, né, não podem permanecer mais do que 15 minutos no banheiro, os homens, né, o pessoal tem que utilizar determinada roupa, determinada proteção auricular e tal. Então são regras gerais de comportamento que não estão associadas diretamente a uma ou outra atividade nem a determinadas etapas do processo produtivo. Quando você junta tudo isso, de volta, tudo da formalização com a especialização, você evita muito do comportamento aleatório e ganha previsibilidade. E depois você tem o treinamento e doutrinação. Veja que treinamento e doutrinação são há mais alguns parâmetros de design, de delineamento que você pode lançar mão para controlar, para prever, para evitar o comportamento aleatório. O que é interessante é que você não consegue utilizar os dois em todas as partes da estrutura. O treinamento, ele está fácil entender o que é treinamento, todo mundo conhece, colocando a definição bem simples, que é desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. O que isso significa? Simplesmente que você vai fazer exercícios, que você vai participar, você vai fazer leitura, que você vai desempenhar determinada atividade, acompanhado ou não, para você adquirir aquela habilidade, né? Principalmente habilidade, né? E conhecimento, claro, mas habilidade que remete à capacidade de fazer aquilo mais rapidamente, com fluidez. Então você consegue fazer isso muito bem no núcleo operacional. Mas você não consegue fazer um treinamento de volta para atividade fim, ou seja, a atividade principal do gestor financeiro da empresa. Ele não vai aceitar treinamento, não há quem possa dar treinamento para o gestor financeiro se, falando em termos de conhecimento em finanças, ele já tem maior conhecimento. Mas como que você evita o comportamento aleatório de diretores, de presidente e tal? Por meio da doutrinação. Então, o que isso significa? Já que você não pode aumentar o controle sobre o comportamento dele por meio de treinamento, você tem que contar que o treinamento que ele tem já vai servir para autocontrole e previsibilidade, e para dar maior previsibilidade em relação ao trabalho desse cara, você vai utilizar a doutrinação. Então, você vai utilizar momentos de confraternização, trocas de segredos, você vai tentar desenvolver um espírito de equipe, um espírito de irmandade desses executivos entre eles, para que realmente todo mundo aí, entre aspas, vista a camisa de fato, vista a camisa da empresa. E aí você consegue controlar esses caras. Por quê? Porque eles foram socializados em determinadas regras e expectativas de comportamento. Vou evitar em falar sobre aquela baboseira de cultura organizacional, ok? Por isso eu vou, assim como o Mintzberg, pelo menos na maior parte da discussão do Mintzberg, preferir o termo socialização, ok? Pessoal, se você juntar especialização vertical e horizontal, os três tipos de formalização do comportamento e também treinamento e doutrinação, aí a gente tem um conjunto de esforços, um conjunto de parâmetros de delineamento que realmente vão contribuir muito para evitar o comportamento aleatório. Por quê? Porque você consegue maior controle, tendo maior controle você consegue maior previsibilidade. Isso vai valer para toda e qualquer estrutura? Veja que a gente tem 5 estruturas aí nesse slide, desde a simples até a docrática. Vai valer para toda e qualquer estrutura? Não. Realmente, a formalização, especialização vertical e horizontal, treinamento e doutrinação serão aplicados nessas 5 estruturas de maneiras diferentes. É essa a grande sacada do livro do Mintzberg, é aí que realmente ele é genial quando ele
vai dizer para a gente, olha, a gente pode fazer discussões em linhas gerais, mas olhando empiricamente para o mundo, o que a gente encontra são tipos mais variados de estrutura, quando comparados àquela ideia de estrutura orgânica ou burocrática, mecânica. E ele conseguiu encontrar esses 5 tipos de configurações estruturais, e aí ele vai elaborar, ele vai discutir mecanismos de coordenação, os parâmetros de delineamento de posição individual, e vai fazer uma discussão depois de o que acontece com cada um desses parâmetros em cada uma das 5 configurações. Certo, pessoal? Por enquanto é isso. Eu vou deixando esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês aproveitem o exemplo aí. Até mais.